Pessoal, hoje eu quero falar com você então sobre algo que para a nossa vida, que faz a minha vida financeira ficar travada, parada, incompleta. Hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez você vai dizer assim: não, pastor, eu não tenho isso na minha vida, eu não sou assim, que você não pratica isso, que isso não acontece. Mas hoje eu quero falar com você sobre a inveja e as faces da inveja. Talvez você vai dizer: não, mas eu não sou invejoso. É porque normalmente nós temos o costume de achar que o invejoso é só aquela pessoa que fica olhando: como é que o vizinho comprou esse carro, como é que o fulano comprou aquele outro carro, como é que o Beltrano fez isso, como é que o Beltrano fez aquilo. Tem que dar um ESC e um F5. A gente fica falando: como é que fez isso, como é que fez aquilo outro, como é que fez tal coisa. A gente fica só assim. Mas existem vários tipos de inveja. O que eu quero te mostrar? Que a inveja é você parar de olhar para aquilo que você tem. É isso que a inveja faz. Ela faz você deixar de olhar para aquilo que você tem e faz você começar a olhar para aquilo que você ainda não tem. Esse é o problema dela. A inveja, pessoal, ela é um sentimento que nos paralisa e nos traz a infelicidade. Me diga, qual é o invejoso feliz? Você nunca vai ser feliz enquanto você olha para a vida dos outros. Enquanto você olha para o carro do outro, para a casa do outro, para o casamento do outro. Olha como o casamento do outro é bom, que família feliz. Poxa, como eu queria ter uma família assim. Você já tem. Agora o que você tem que fazer é trabalhar a sua família. Ter sabedoria para mudar o ambiente que é o seu lar. Para influenciar a sua família a mudança. Então, enquanto eu fico olhando para a vida dos outros, eu não sou feliz, a minha vida fica paralisada. Porque eu fico olhando para o sucesso do meu colega e fico me sentindo fracassado e não consigo alcançar o meu sucesso. Então não adianta eu olhar para os outros, eu tenho que concentrar no que Deus me deu. Então ela me paralisa, minha vida para, me traz a infelicidade, pois o que a inveja faz? Ela nos faz tirar os olhos daquilo que Deus nos deu e nos faz voltar toda a nossa atenção para aquilo que ainda não temos. Eu paro de olhar para aquilo que eu tenho. Você sabe que às vezes a sua vida já é um sucesso para muitos? Porque você tem uma casa própria, você tem uma renda todo mês, você tem às vezes um carro. Às vezes a sua vida para outros já é um sucesso, só que você se sente fracassado. Por quê? Porque você está olhando e se concentrando naquilo que os outros têm. E está deixando de olhar para aquilo que Deus já te deu. Para aquilo que Deus já fez. Mas eu não sou um ótimo vendedor como fulano. Talvez eu não sou um ótimo vendedor, mas eu posso ser ótimo em outra área. Então não adianta eu ficar me comparando e olhando para os outros. Eu tenho que descobrir o que eu tenho, o que Deus me deu. E parar de olhar para os lados. Você perde tempo olhando para os outros. Pare de olhar para os outros, para aquilo que eles conseguiram, para aquilo que eles têm. Olhe para aquilo que Deus te deu e use as ferramentas que Deus já colocou na sua vida. As características que Ele te deu, explore isso. Vamos lá. Salomão chega a nos dizer que a inveja é perigosa. Salomão chega a nos dizer que a inveja é perigosa. Então nós temos que tomar cuidado com a inveja, porque ela é perigosa, pessoal. Vamos seguindo. Aí está aqui o versículo. Eu quero que você preste muita atenção no Provérbios, capítulo 27, versículo de número 4. Diz a Bíblia assim: o ódio é cruel e a fúria é destruidora, mas a inveja é mais perigosa ainda. Vamos ler de novo? Leia junto com o pastor. O ódio é cruel, a fúria é destruidora, mas a inveja é mais perigosa. Por que a inveja é mais perigosa do que o ódio, do que a fúria? Simples, a resposta é fácil. Por que a inveja é mais perigosa do que uma pessoa que tem ódio ou que está furiosa? A Bíblia está dizendo que o ódio, ele é cruel. A pessoa que odeia você, ela é má. Ela faz cada coisa para te prejudicar, e você sabe que ela te odeia, porque ela está mostrando que te odeia. Ela está com ódio de você, o ódio você percebe facilmente. A fúria é destruidora. A pessoa furiosa às vezes machuca o outro, agride o outro. Você percebe que a pessoa está braba contigo, que você vê no rosto, temperamento, na expressão dela. Mas você não consegue perceber quando a pessoa tem inveja de você, porque às vezes ela está te abraçando, e quando tu sai de perto ela está torcendo para você quebrar a cara. Muitas vezes ela está te dando um conselho, e você pensa que aquele conselho é bom, mas na verdade ela tem o quê? Inveja, e ela está te dando um conselho ruim. Ela sabe que o bom era você ir pela direita,
mas ela tem inveja e ela parece sua amiga e ela diz para você ir pela esquerda. E você pensa, o fulano me deu um conselho bom, e quando você segue o conselho dele, você sempre se dá mal. A inveja é difícil de detectar. Quando alguém inveja você, porque às vezes a pessoa pode te dar um tapinha nas costas, a pessoa pode te elogiar e tem inveja de você. A pessoa às vezes pode te dar um elogio e tem inveja de você. E é difícil de detectar quando você está invejando. Porque às vezes você olha, o meu vizinho lá, não serve a Deus, está se dando bem. E eu aqui estou com Deus, está tudo errado. Você está com inveja. Não, isso não é inveja, isso aí é só dar uma olhadinha e comparar. Isso é inveja. Mas quando nós estamos com inveja, nós não admitimos que estamos olhando para a vida dos outros. Olha a família que o fulano tem, olha a minha. Isso é inveja. A inveja, ela sempre acontece quando eu paro de olhar para aquilo que eu tenho e começo a olhar para aquilo que eu ainda não tenho. Isso é inveja. Então pare de perder tempo olhando para aquilo que você não tem e olhe para o que você tem. Sempre na vida você vai encontrar alguém melhor do que você. É muito difícil não encontrar alguém que faz melhor do que nós. É quase impossível. A vida toda você nunca encontrar alguém que venda melhor, que fale melhor, que faça algo melhor. Sempre vai ter. Então não se preocupa. Deus abençoe o fulano e Deus me abençoe porque eu vou usar a minha característica, o meu dom, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Não vou ficar olhando para aquilo que o outro tem, eu vou usar a habilidade que eu tenho. O fulano é um ótimo pedreiro, puxa vida, eu queria ser um pedreiro que nem ele, mas às vezes você é um ótimo eletricista. Use o que você sabe fazer, pare de olhar para o lado, e nós perdemos tempo com isso, olhando para o lado. Vamos lá. Segundo este versículo, a inveja é mais perigosa do que o ódio e a fúria, pois esses sentimentos, facilmente são detectados, porém quando invejamos, dificilmente reconhecemos. Quando nós estamos invejando alguém, olhando para a vida de alguém, nos comparando com alguém, dificilmente nós reconhecemos que estamos fazendo isso. Normalmente a gente não acredita. Vejamos por que a inveja é tão perigosa. Número 1, o primeiro versículo que eu vou mostrar para você está no Salmo 73. Tá? A inveja, ela abalou a espiritualidade do salmista Asaf e fez até mesmo ele duvidar da bondade de Deus. Não sei se você já leu o Salmo 73, alguém já leu? Se você não leu, vai ler comigo agora. O Salmo 73 fala sobre o Asaf, e a inveja abalou até a vida espiritual dele. O Asaf, você vai ler, ele escreveu alguns salmos aí, o 73 fala dele, e daí quando você vai parar e perceber, você vai ver que ele quase deixou de acreditar em Deus, ele quase caiu no pecado, ele quase largou tudo. Por quê? Porque ele começou a olhar para quem? Para os outros, e deixou de olhar para aquilo que ele tinha. Vamos dar uma olhada aqui, você vai ler comigo agora alguns versículos do Salmo 73. Primeira parte diz: verdadeiramente bom é Deus, para com Israel e para com os limpos de coração. Agora ele vai falar dele, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O que fez esse homem quase se desviar, quase sair da presença de Deus? O que fez esse homem quase cair? Agora ele vai descrever o que ele fez. Olha o que diz: pois eu tinha inveja dos nécios, ou dos ímpios, dos pecadores, dos tolos, quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Ou seja, quando ele começou a olhar que as pessoas que faziam coisa errada se davam bem, estavam com uma vida melhor do que a dele, ele começou a pensar: poxa, mas é em vão então servir a Deus? Meu vizinho não dá o dízimo, está indo para frente. Poxa, então é em vão que eu entrego o dízimo, não vou entregar mais. Meu vizinho não dá oferta, não é patrocinador, está lá com um carro melhor que o meu. Poxa, então é em vão estar indo na igreja, estou perdendo tempo. Ele começou a se entristecer, porque ele começou a olhar para o que ele não tinha e que os outros tinham. E ele deixou de olhar para aquilo que ele tinha. E ele quase caiu. Aí ele começou a pensar nisso, e olha o que diz: na verdade, ele disse, em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Então ele começou a dizer: poxa, eu sirvo a Deus, estou passando por lutas, e os outros que não servem estão bem. Então ele parou de olhar para o que ele tinha e começou a olhar para os outros. Esse é o nosso maior erro, olhar para os outros. É o pior erro que nós cometemos, não olhe para ninguém. E daí ele diz: assim o meu coração se azedou, e eu sinto picadas nos meus rins,
Assim eu me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante Deus. Ou seja, ele começou a ficar duro. Aí você chega, fulano, vamos para a igreja? Não adianta, vou para a igreja, minha vida não muda. Eu vou para a igreja, olha o meu vizinho está bem, que não vai, eu não vou também. Ele começou a ficar meio duro assim, embrutecido, chateado com Deus. Fulano, aí tu já foi fiel esse mês? Eu não sou mais fiel, eu fui, nada aconteceu, não adianta. O que me fez enfraquecer? A inveja. Então tem que tomar cuidado, a inveja atrapalha e muitas vezes eu não percebo que eu ando me comparando, que eu ando olhando para a vida dos outros, ao invés de olhar para Deus e para aquilo que eu tenho. Se você parar para pensar, desde quando você entrou na igreja, você já tem muita coisa. E daqui a pouco a gente começa, não, mas a vida do outro é melhor, mas olha o quanto a sua já mudou. Comece a focar naquilo que Deus já te deu, isso vai dar esperança. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás como teu conselho, e depois me receberás na glória. E daí ele diz, quando que isso mudou? Ele diz que quando ele entrou no templo, então quando ele entra na presença de Deus, ele consegue perceber que ele estava invejoso, ele tira isso do coração e tudo muda. Vamos lá, número 2, por que a inveja é perigosa? Provérbios 14:30 diz que a inveja pode apodrecer os nossos ossos. Os ossos são a estrutura do nosso corpo, sendo assim, a inveja irá manchar o nosso caráter. Ela pode afetar os nossos pensamentos de uma forma tal que todas as nossas atitudes serão motivadas por ela. Provérbios 14:30 diz assim, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para o quê? Para os ossos. Porque eu vou começar, minha vida não é boa, a vida do fulano é melhor, comigo nada dá certo, com os outros dá certo, poxa, comigo tudo dá errado, olha lá meu vizinho, olha lá o fulano. Isso começa a atrapalhar você, porque isso começa a te trazer um estresse, uma sensação de incapacidade, de derrota, de infelicidade, que isso não é bom, isso não faz bem para você, atrapalha o seu emocional. 3, quem nunca olhou para o lado e viu alguém subir na vida? Quem é que já viu alguém subir na vida? Quando alguém subir na vida, você tem que dizer glória a Deus, Deus abençoe, né? E ficou pensando, aí já vem outra situação, por que o fulano conseguiu e eu que sirvo a Deus não consigo? Aí já é outro pensamento, às vezes você já viu alguém subir e ficou pensando, por que o fulano consegue e eu não consigo? Este é o princípio da inveja. Tome cuidado, pois ela facilmente tentará te convencer que servir a Deus não está sendo proveitoso. O que vale eu estar na igreja, orar, participar dos cultos e nada muda? Provérbios 23:17. O teu coração, diz a Bíblia, não inveje os pecadores. Antes, permanece no temor do Senhor quando? Todo dia. Olhando para Deus, lembrando dele, fazendo o que a palavra dele diz. Mesmo que agora você esteja passando por uma situação que não é tão favorável, mas se você continuar servindo, Deus vai mudar essa situação. Não vale a pena ficar olhando para a vida dos outros. Então, o que a inveja faz? Ela nos faz olhar para o que não possuímos, e assim tiramos os olhos daquilo que o Senhor nos deu. Não sei se você consegue ver a imagem, mas essa mulher está segurando um vasinho com uma plantinha, e essa aqui, o que ela tem na mão? A mesma coisa, também um vaso com uma planta, mas ela parou de olhar para o vaso dela e começou a olhar para o vaso de quem? A planta da outra é mais verde do que a minha não está tão verde, a terra dela acho que está mais preta do que a minha, sabe aquela terra preta, né? A minha não está, o vaso dela é preto, o meu é marrom. Então às vezes a gente perde tempo com essas besteiras que não vale a pena, ficar olhando para a vida dos outros. Olha para aquilo que Deus já te deu, que você tem. Continua. Começamos então a desvalorizar o que nós temos. A pessoa invejosa, ela sempre desvaloriza o que ela tem. O que eu tenho não é bom, eu queria o casamento do outro, eu queria o carro do fulano, eu queria a vida do ciclano, a casa, se eu soubesse como fulano sabe, se eu fizesse com esse... Aí você começa a se diminuir, se desvalorizar. Diga assim o pastor, diga, eu tenho capacidade. Amém? Tenho capacidade para com isso. Começamos a desvalorizar o que temos e a supervalorizar o que os outros. A família do outro é melhor do que a minha. E quando você entra na casa dele, vai viver um dia com ele, tu vê, estou voltando para a minha, que a minha é melhor. Amém? Porque a inveja faz você enxergar a vida dos outros com uma lente de aumento. Aí você acha que o que os outros têm é melhor, mas nem sempre o que os outros possuem é melhor do que aquilo que você tem.
Aí quando você vai entrar na família do outro, você quer voltar para a sua, porque não, a minha é melhor, tem uns probleminha lá, mas a gente se entende, dá tudo certo. Amém? Então não vale a pena ficar assim, pastor, tem alguém com inveja de mim. Oh, glória a Deus. Amém? Pastor, tem alguém botando o olho na minha vida. Aleluia. Quando essa pessoa olhar para mim, que ela veja Jesus. Pastor, tem alguém com inveja. Irmão, cada vez que eu descubro que alguém tem inveja de mim, eu fico feliz. Por quê? Porque ninguém tem inveja de fracassado. Nós só temos inveja de quem está tendo o quê? Sucesso. O dia que você descobrir que alguém tem inveja de você, diga glória a Deus, obrigado, Senhor. Então a minha vida é uma bênção, porque essa pessoa está querendo ter a vida que eu tenho. Abençoa ela, Pai, para que ela possa conseguir o que eu consegui. Glória a Deus, Jesus. Tem mais um no meu fã-clube. Amém? Mais um olhando, ô glória. Vou até orar por essa pessoa, vou botar ela no meu caderno de oração. Deus abençoa o que eu consegui, eu quero que ela consiga. Pastor, tem alguém com olho grande na minha vida? Oh, aleluia. Olha mais para que você possa ver Jesus. Você veja que o segredo do meu sucesso é o Senhor. Mas tem crente que eu acho que não acredita em Deus. Tem medo de olho grande e de inveja. São pessoas supersticiosas, não são pessoas da fé. Você tem que ser da fé. Quando você é da fé, isso aí não aflige, não toca, não atrapalha nada. Amém? Você tem que ser da fé. Vamos lá, segue em frente comigo. Tome muito cuidado, pois a inveja te faz deixar de lado o que Deus te deu, faz você deixar de lado o que Deus te deu, te torna uma pessoa mal agradecida e faz você se esquecer rapidamente dos benefícios que o Senhor te proporcionou, tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus já realizou. O diabo plantou a inveja no coração da Eva, dizendo que ela poderia ser igual a Deus. Facilmente a levou a lhe obedecer, e a Eva e o Adão caíram no conto da serpente e desejaram se tornarem iguais a Deus. Por consequente, eles invejaram a posição de quem? Do Senhor. Porque qual foi a conversa da serpente com a Eva? A conversa da serpente com a Eva, deixa eu ver, está aqui, ó, foi simples. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então como é que o diabo pegou a Eva? Eva, se tu comer isso aqui, tu não morre. Ah, é? É. Se tu comer, você vai ser igual a Deus. Você é igual a Deus? É. Igualzinho, Eva. É mesmo? Você é igual? É. Tu vai saber o bem? Na verdade, o bem ela já sabia, só que ela não enxergava, era o mal. Viviam na inocência. Então a Eva teve inveja. Ela quis ter a mesma posição. Olha para mim. O diabo só pode dar para você o que ele tem. Por que ele caiu do céu? Porque ele invejou Deus. Ele queria ter a posição que Deus, ou até mesmo ser mais. Normalmente o invejoso ele quer ser mais que você. E quando o diabo conseguiu dominar a Eva, qual foi o sentimento que a Eva tinha? O sentimento que estava nele. A única coisa que o inimigo faz é passar o que tem nele para você, quando ele consegue entrar. Se é um demônio do vício, quando ele entra em você, você vai ter o quê? Vício. Se é um espírito da mentira, quando ele entra em você, você vai começar a fazer o quê? Aquele demônio tinha inveja de Deus, ele queria ser mais ou alcançar o que Deus tinha. Quando ele entrou na Eva, você vai ser igual a Deus, a Eva. Ah, é? Eu vou ser Deus? Entrou a inveja nela, por isso que ela caiu. Pare de olhar para aquilo que os outros têm. Olhe para aquilo que Deus já te deu. A Eva podia ter dito, serpente, para que eu vou querer o fruto que Deus disse para mim não comer? Olha tudo que Deus me deu. Um jardim inteiro só para eles. Ela trocou todo o jardim por uma frutinha de nada, que só atrapalhou. Você vê como a inveja é ruim? Às vezes, olha quantas coisas Deus já fez na minha vida. Eu esqueço de tudo que Deus já fez e me deu, às vezes, por causa de uma coisinha pequenininha. Achar que o outro é mais, que ele tem mais capacidade, que a posição dele é melhor. A inveja deixa você cego. Vamos lá. Cuidado quando você notar que está olhando para os lados, para o que os outros possuem e cobiçando. É hora de acordar, pois a inveja está entrando no seu
coração. Quando você começa a olhar demais para a vida dos outros, vamos lá. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20:17. A inveja, ela é sim, realmente, como está escrito aqui, ó, destruidora, pessoal. Pare de olhar para os outros e para o que eles conseguiram. Não olhe como eles conquistaram, pois sucesso não quer dizer aprovação de Deus. Às vezes a pessoa está tendo sucesso, mas Deus não aprova ela, não aprova como que ela conseguiu aquilo ali. Você deve olhar para Jesus, dirija os seus pensamentos para o Senhor e para o que Ele tem feito por você. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de quem? De Deus. Então é isso que eu vou fazer. Não vale a pena. Às vezes a gente está assim, ó, triste, só olhando para o sucesso de quem? Mas eu também tenho a capacidade de alcançar sucesso. Eu não preciso viver do sucesso dos outros. Eu posso ter o meu sucesso. Eu não preciso olhar para o brilho dos outros. Deus quer que você brilhe. Amém? Você acabou de assistir então um dos meus vídeos. Eu peço que você deixe o seu like, você puder, compartilhe esse vídeo, aí nos ajudando a conseguir mais inscritos para o canal. Deus te abençoe.